Cheguei! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Pode ser que você esteja no trânsito, no treino ou tomando seu café, mas eu quero que você saiba que eu estou muito feliz de ter a sua companhia aqui comigo hoje. E antes de eu startar esse projeto, eu confesso para vocês que eu refleti várias vezes. De que forma eu poderia ajudar vocês? O que fariam as pessoas me escutar? E sabe a conclusão que eu cheguei? Todo mundo tem algo a ensinar. Até mesmo você que está aí do outro lado. O que realmente importa não é as suas titulações ou os seus cargos, mas as nossas trocas, as nossas experiências compartilhadas. E aqui nesse canal eu quero trazer para vocês assuntos sobre carreira, insights e até mesmo dicas clínicas que podem aí contribuir e agregar no seu dia, na sua semana ou até mesmo no seu ano, de ajudar e direcionar em algumas decisões. E falando sobre minha trajetória, teve dois pilares que eu considero assim essenciais, que é o desenvolvimento das habilidades técnicas e aquelas não técnicas, os hard skills e os soft skills. Quem me acompanha aí no Instagram sabe que eu procuro ser muito ativa ali, compartilhando um pouco sobre a minha rotina, clínica, acadêmica, enfim. Mas eu sentia falta de uma outra forma de nos conectarmos mais, de aprofundar a minha comunicação com vocês. E foi então que eu decidi, através desse canal, me aproximar e conectar mais de vocês. O podcast foi uma ideia que surgiu em dezembro do ano passado, justamente buscando melhorar essa necessidade que eu encontrava. E cá estou eu, em janeiro de 2025, fazendo esse projeto sair do papel. E eu espero realmente que através dele a gente possa juntos ir cada vez mais longe. E pensa comigo, na nossa vida nós aprendemos também com as experiências dos outros, comigo não foi diferente. E por isso, trazendo conteúdos aqui para vocês, eu espero que possa transformar o seu dia, a sua semana ou até mesmo o seu ano. E eu percebi ao longo da minha trajetória que as competências técnicas, elas são extremamente importantes. A gente vai se aprofundar nisso em um outro momento. Mas também eu percebi que outras habilidades, elas foram essenciais, né? Às vezes a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Essas habilidades, elas são extremamente importantes rumo ao nosso protagonismo na vida ou profissional. E para iniciar a nossa série de temas aqui nesse podcast, eu quero compartilhar com vocês a importância das habilidades não técnicas e uma história sobre a importância da curiosidade na minha trajetória. Eu acho que eu nunca contei essa história em lugar nenhum, mas quando eu decidi cursar odontologia, eu não tinha recursos, até mesmo preparo acadêmico para passar num vestibular, nas melhores universidades do país, porque esse era o meu objetivo. Eu estabeleci naquela época que quando eu fosse cursar odontologia, seria em uma das 3 universidades públicas, entre USP, Unesp e Unicamp. Essa foi uma decisão minha na época, e eu me vi numa situação onde eu não tinha esse preparo. A minha vida toda eu estudei em escola pública, eu nunca fiz um cursinho, então eu me vi diante de um desafio enorme naquela época. E sabe o que me levou a ingressar em uma das melhores universidades do país, gente? Foi a minha curiosidade, o meu foco, a minha disciplina, que naquela época eu tinha e eu nem sabia. Hoje, com autoconhecimento, eu entendo que foi através da minha curiosidade em buscar conhecimento técnico que eu consegui
estabelecer um método, uma metodologia de estudo. Então, eu estudava, né, todos os dias ali por volta de 8 horas por dia. Eu saía, estudava de manhã e no período da tarde eu buscava ali conteúdos no YouTube. Olha só, naquela época era meados de 2010, por aí. O YouTube nem teve aquele boom ainda que hoje existe, né? E hoje tem muito conteúdo na internet, mas naquela época não tinha. Então, pouco que tinha, eu já consumia bastante. Sabe o que eu fazia? Eu assistia aulas gravadas de cursinho, de instituições privadas, e isso me ajudava a estudar, por exemplo, aqueles livros que caíam no vestibular, conteúdos de matemática, física, e essa minha disciplina em buscar conhecimento me ajudou muito a me preparar para esse desafio, para esse vestibular. Para quem não sabe, o vestibular da Unicamp, que foi onde eu me graduei, naquela época eram 2 fases. Então, a primeira fase era questões ali de alternativas e 3 redações, cada uma com um gênero textual. E a segunda fase, uma vez que você foi aprovada na primeira fase, eram questões dissertativas de matemática, física, química, ou seja, se você zerasse em uma das questões, você era eliminado. Então, naquela época era um grande desafio. E o que eu fiz? Estabeleci um método, eu imprimi todos os vestibulares anteriores da Unicamp para que eu pudesse me nortear de alguma maneira, me preparar para esse vestibular. Então, resumo dessa história. Veja só que eu desenvolvi habilidades técnicas, que é o conteúdo técnico, para conseguir ser aprovada no vestibular. Mas antes disso, o que foi importante? A minha curiosidade, a minha disciplina, o meu foco em fazer acontecer. Se eu não tivesse nenhuma dessas 3 habilidades, esses soft skills, talvez eu nem dentista eu seria hoje, nem fazer parte da nossa comunidade odontológica eu faria hoje. E logicamente que naquela época eu não tinha consciência disso, mas hoje, como dentista, professora, eu vejo o quanto que essas habilidades técnicas e não técnicas somadas podem nos levar muito longe. Então, pensa nisso, porque é algo que faz toda a diferença na nossa trajetória. E agora quero te convidar para o nosso próximo encontro, o próximo episódio, onde eu vou compartilhar com vocês mais sobre carreira, como tudo começou para mim na odontologia. Nosso próximo encontro, segunda-feira, antes das 8 da manhã. Já separa o seu café, o seu fone de ouvido, o seu lugarzinho ali no carro para o nosso encontro e te vejo segunda-feira. Até lá!